Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, na manhã de 24 de abril de 2022, e vou aproveitar agora primeiro para responder ao meu amigo Marcelo Germano, que me passou umas mensagens via WhatsApp, mas também reagindo a um tema que já está me surgindo há algum tempo, inclusive despertado por alguns vídeos do professor Guilherme Freire, que tem um canal que eu já recomendei aqui mais de uma vez, apesar de que tem alguns vídeos que eu discordo completamente. E desta vez eu vou comentar também alguns de seus vídeos, as quais eu tendo a discordar. E a temática desse Elon Musk foi que o Marcelo me passou uma mensagem lá falando que ele meio que ironizou a questão do Netflix, né, dizendo que a característica woke da Netflix está causando perda de clientes, né, que parece que está havendo uma certa evasão de assinantes da Netflix. Porque eu não sei exatamente porquê, possivelmente porque talvez a situação econômica esteja um pouco complicada, está ficando caro para todo mundo, aqui no Brasil com certeza é o caso, mas também estão surgindo muitos outros serviços de streaming bastante populares e a Netflix acaba sendo mais cara que a maioria deles, mas pode ser sim que a temática woke seja um dos motivos de porque esteja esvaziando. O problema é que não adianta fugir para Amazon Prime, para Disney Plus, para Apple TV, porque é tudo a mesma coisa. Até porque eu já mostrei isso naquele vídeo sobre o Zack Snyder, né? Quem é o dono, quem são os acionistas majoritários de todas as empresas, todos vão cair no mesmo grupinho. E é esse grupinho que determina. E o próximo vídeo, por sinal, é sobre a BlackRock. E o que é o woke? Bom, em primeiro lugar tem essa pequena discussão, né? Que tem um pessoal aí, estranhamente, que está perplexo ou fingindo perplexidade, não sendo capaz de traduzir o que seria a temática woke, né? E tem gente aí tentando encaixar como progressismo, como identitarismo, mas o fato é que o termo woke já está devidamente adaptado no linguajar brasileiro há muito tempo. O que a gente se entende como woke em inglês, que literalmente seria despertar, né? Aqui no Brasil a gente entende como lacração, que pegou um caminho totalmente diferente, mas a gente tem atualmente traduzido woke por lacração. Tanto que a frase go woke, go broke, que deveria dizer você vai se despertar e acaba quebrando, a gente traduz como quem lacra não lucra. Claro que é uma tradução imperfeita, não é nem uma tradução, é uma versão. Mas é isso que se quer dizer. Quando você está falando dessa característica woke, você está falando de um problema de lacração, e parece que o Elon Musk está tirando um sarro disso aí, né? Ele de fato já manifestou algumas posições que parecem ser nesse sentido anti-lacradoras, ou se algumas pessoas forem tentar puxar nesse sentido anti-progressista, só que progressismo é um problema mais complicado, porque tecnicamente essas questões são sim uma espécie de degeneração do progressismo, mas apenas na temática cultural, porque o progressismo também se aplica na temática econômica. Sem contar que no Brasil isso é um pouco mais complicado porque nós temos uma influência positivista um tanto mais forte, né? Então a noção de progresso vem num outro caminho também totalmente diferente da esquerda tradicional. Mas bem, o fato é que é isso que o Elon Musk quer dizer. E parece que tem um pessoal aí que está um pouco empolgado com o fato de ele ter manifestado essas posições assim, menos associadas àquilo que tradicionalmente os bilionários estão, né? E tem gente que parece que está à espera aí de um bilionário do bem, que é para nos ajudar aí nessa estratégia de resistência contra esse processo de massiva guerra cultural promovida pelas elites financeiras, pelas plutocracias, né, que eu sempre gosto de dizer, plutocracia. São os plutocratas que promovem isso, embora, é claro, os democratas, autocratas, tecnocratas em geral, que estão explicitamente posicionando artistas, grandes líderes famosos, também estão embarcando nessa narrativa, mas entenda-se, não são eles que criaram isso, eles obedecem a um comando de uma elite bilionária. E aí nos vídeos lá do Guilherme Freire, ele tem um vídeo lá que ele fala sobre o que pensar sobre Elon Musk, e outro vídeo que ele fez sobre os livros que são os livros favoritos dele, né? Que ele deu uma olhada para ver se ele conseguia extrair alguma das intenções, das visões de mundo do Elon Musk. Eu acho extremamente temerário você tentar fazer isso, você tentar inferir de alguma pessoa algo sobre as suas pretensões, sobre as suas visões, sobre a sua personalidade, com base nos livros favoritos dela. Isso pode ser extremamente enganoso. Eu tiro por mim, se eu der uma lista de
5 livros favoritos, é bem possível que você não vai conseguir ter a menor ideia do que eu penso. E sem entrar em romances. Por exemplo, se eu citasse O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, The Better Angels of Our Nature, do Steven Pinker, The Garbage Generation, do Daniel Amineus, ou se eu citasse o Leviatã, do Hobbes, ou as obras de Berkeley sobre entendimento humano. Sim, não vai ser fácil você deduzir a minha posição a partir disso, até porque você pode até, de repente, dependendo dos livros que você leu, se eles forem mesmo de uma mesma linhagem, mesmo assim, pode ser que a pessoa tenha essas leituras como algo a ser alcançado ou algo a ser derrubado. Então tome muito cuidado. Mas o fato é que o Guilherme Freire se manifesta otimista com relação a Elon Musk e parece acreditar que ele pode ser sim uma ajuda numa resistência a essa cruzada cultural que nós sofremos aí já há algum tempo. Infelizmente eu não consegui gravar qual, mas um dos comentários nesses vídeos do Guilherme foi melhor que os 2 vídeos juntos. Queria muito lembrar quem foi, eu não achei mais, que se perdeu naquela lista infindável lá. Gostaria muito de citar a pessoa, mas ele disse basicamente o seguinte: mas o problema não é o Elon Musk, o problema vão ser os filhos do Elon Musk. E aí é que está a sacada. Disse tudo. No que se refere a entender o que as elites globalistas, né, as elites imperialistas, os plutocratas têm para empurrar para a gente, você não tem que pensar nessas galera que se tornou bilionário em vida. Eles não são o problema. O problema é o pessoal que nasce bilionário. É essa que é a plutocracia. Para começar, plutocratas têm que ser necessariamente desconhecidos. Portanto, Elon Musk não pode ser plutocrata. Nem o George Soros é, exatamente. Mas a questão não é a pessoa que fica bilionária em vida. São as pessoas que nascem bilionárias. São esses que são a plutocracia, são esses que ficam ocultos. Não precisa nem ir longe. O problema não é o Elon Musk, são os filhos do Elon Musk. Você sabe quais são os filhos do Elon Musk? Ele tem 8 filhos. A gente só sabe aí um que tem nome de robô aí, que o cara bateu o nome de X, A, AE, não sei o que lá, 15, um negócio desse jeito. São esses que a gente tem que ter preocupação. Sabe quem são os filhos do George Soros? George Soros tem 5 filhos, tudo adulto. Tem o Jonathan Soros, tem o Alexander Soros, trabalhando na Open Society, trabalhando em fundo de investimento. Quem sabe? Quem conhece? Ninguém conhece, o pessoal fica só lá do George Soros. O George Soros, todo mundo é o cara que dá a cara a tapa, todo mundo sabe quem ele é. O problema não é ele. O problema é a galera que está escondida. É a galera que vem depois. É aquele pessoal que não precisou construir aquela fortuna, construir entre aspas, né? Ganhar aquela fortuna que eles obtiveram, eles herdaram. É essa tecla que você tem que bater. O sujeito que faz a trajetória de ascender a este nível, por mais problemas que ele tenha, isso ainda é um processo que o interliga a mundos diferentes. Ele conheceu essa outra dimensão da vida, da existência. Mesmo que ele não tenha, nunca tenha sido pobre, porque não existe essa, tira da cabeça, não existe essa do cara que nasceu no mais baixo estado social e chegou ao mais alto. Não tem. Não tem um cara que saiu debaixo da ponte, daquele miserável da fora. Todo esse pessoal que ficou muito rico, tem até gente tipo classe média, mas o pessoal lá embaixo não tem. E esquece Bill Gates, hein? Por favor, pensa que Bill Gates é um cara que fez tudo isso sozinho por mérito próprio. Bill Gates já era rico. Aliás, não precisa nem ir longe, é só você ver o nome do camarada. O nome do cara é William Henry Gates III. Porque o pai dele é o William Henry Gates II. E tem o primeiro. Esse é nome de pobre, amigo. Dá uma pesquisadinha na vida do cara pra você ver. Elon Musk também é um cara que ele não era um bilionário antes. Ele realmente... Mas ele também nunca foi pobre. É um cara que teve uma boa educação, teve boas escolas, tinha pais relativamente abastados e conseguiu construir essa sua carreira aí. Mesma coisa Mark Zuckerberg. Eu vou ser sincero, eu tenho alguma admiração a respeito desse pessoal que enriquece em vida. Eles fizeram alguma coisa, via de regra, né? Em algum momento genial, criaram alguma coisa, inovaram, então eles tem algum mérito nesse processo. Até aí tudo bem. E nota que esse pessoal, eles não têm muito sossego, né? O Elon Musk, volta e meia, estavam dando umas prensas nele aí. O Zuckerberg deu uma prensa nele no Congresso. O George Soros, todo mundo desce o pau, pega para Cristo. O presidente da Hungria expulsou o cara do país, não deixa mais voltar. Isso não acontece com o plutocrata, mesmo. Com o plutocrata você não mexe, eles não se expõem. Eles são discretos. Então, tem isso bem em mente. Agora, eu perdi muito dessa admiração pelo Elon Musk quando ele publicou aquele tweet imbecil lá de que
falando sobre o golpe de Estado na Bolívia, né? Dizendo alguma coisa lá de que, demos o golpe mesmo, vamos pegar o lítio mesmo. Assim, o tweet babaca, primeiro porque foi uma coisa que endossa essas patifarias imperialistas todas, né? Por aí você já vê que o sujeito não é lá algo a se animar. Mas depois porque ele nem tem nada a ver com aquilo, o cara tá tirando onda, ele nem tem nada a ver. Ou se tiver de forma totalmente indireta, aquilo ali tem um dedo do imperialismo, claro, que obedece a uma plutocracia consagrada. Ele está fazendo papel de otário a assumir para si esse discurso. Ou pior, quando ele fez essa última aí de desafiar o Putin para um duelo. Pelo amor de Deus, larga desse coisa de moleque, né? Não tem vergonha na cara, não. Então assim, eu já perdi a admiração que eu tinha para esse sujeito. E quanto à questão de ser visionário, nessas percepções de futuro, essas ideias mais ousadas, isso aí eu não vou me focar muito não, porque isso é muito comum, esse pessoal é muito comum nesses novos ricos, nessa elite, mais comum até pessoal de classe média, e o pessoal que vai tentar implementar isso vai lidar com muitas dificuldades, vai ser sempre uma coisa muito mais modesta, mas também já serve para dar um alerta. O pessoal às vezes emula um comportamento tipo de super vilão, só que sem aquele estereotipado. Quando o cara falou esse negócio lá sobre o lítio da Bolívia, isso expressa um pouco isso, esse desprezo pelo bem-estar das pessoas comuns, porque ele se considera acima delas e tem uma visão grandiosa de futuro, na qual essas pessoas que eles acham desprezíveis podem ser sacrificadas à vontade. Então ele não está nem aí dar um golpe de Estado e ferrar com a vida de milhões de pessoas, porque ele acha que os fins justificam os meios. Então toma cuidado com esse pessoal que pensa dessa forma. Eles estão dispostos a sacrificar os outros e eles têm desprezo, frequentemente eles têm desprezo para a imensa maioria de nós. E nesse ponto o cara que enriqueceu em vida pode ser até pior, né? Porque ele tem esse ego, ele achar que ele foi capaz de fazer isso, então ele acha que é uma condição de mérito único e exclusivo dele, e às vezes ele perde a noção de que teve um contexto favorável, teve uma série de situações específicas também, mas às vezes pode se considerar assim até mais arrogante, até mais superior do que aqueles que já nasceram nesse esquema, que tem pelo menos a prudência de não se expor. Mas o ponto crucial é esse. Veja só, é isso que tem que ficar muito claro. O sistema econômico que nós temos hoje, como eu já me referi várias vezes, esse capitalismo liberal globalista que nós temos hoje, ele é um sistema que dificulta muitas pessoas enriquecerem. Aqueles poucos que conseguem realmente romper essa barreira, fizeram isso por uma notória dificuldade, que se o fizeram de uma forma honesta, né? Embora possa... Mas eles fizeram isso com um certo inegável mérito. Só que o pessoal fez isso uma vez, então eles têm uma mentalidade diferente, eles têm uma certa diligência. O sistema que está aí não é para fazer isso, não é para facilitar para quem se tornar rico, não, é para fazer com que as pessoas que já são bilionárias multipliquem suas fortunas sem precisar fazer nada. É para isso que o sistema opera, é para quem já tem ativos financeiros suficientes para viver a vida inteira sem precisar trabalhar. Essas pessoas vão apenas utilizando esses ativos, vão não apenas se sustentar, elas vão ficar ainda mais ricas, vão terminar a vida mais ricas do que elas já eram antes, sem ter precisado contribuir diretamente com absolutamente nada. Esse sistema que está aí é para isso. Se dentro desse sistema alguém sai da classe média e atinge o topo bilionário, na realidade isso aí é quase que uma anomalia, não vou dizer que seja, mas principalmente se for feito de uma forma produtiva. Isso aí é aquela porta que o sistema deixa aberto, que é para não ficar muito escancarada a barreira colocada entre essa elite e aqueles que estão no universo de que precisam trabalhar. Precisam trabalhar mesmo que seja aquele indivíduo que seja muito rico, mas ele não pode simplesmente parar a empresa dele, fechar, só pegar as aplicações e jogar lá, porque ele ainda não tem o suficiente para que permita multiplicar a sua fortuna sem precisar fazer nada. Quando você tem essa quantia suficiente, isso não é brincadeira, isso aí você não faz isso com nem com 10 milhões, nem com 50 milhões, não. 50 milhões talvez até 10, mas vai demorar para você chegar na elite bilionária. Para você fazer isso tem que ter muita grana, mas para você adentrar a elite bilionária, você já tem que ter, por baixo no mínimo, 200, 300 milhões de dólares. Você tem que começar por aí. Aí você consegue, simplesmente administrando essas finanças, utilizar o sistema que vai explorar todo o planeta, explorar a força de trabalho de toda uma
bilhões de habitantes da Terra para enriquecer essas pessoas ainda mais lá no topo, essas pessoas que já são ricas, para multiplicar fortunas de bilionário. Então é o pessoal que nasce depois que é o problema. São os filhos deles que vão herdar essas fortunas, que a situação vai ser diferente. Os filhos do Bill Gates, sabe quem são? A gente não sabe. Eles escondem. Desde pequenos eles já estão se escondendo. E essa que é a sacada. Não é o cara que enriquece em vida, é o cara que nasceu abastado. Essa que é a grande diferença. Eu sou Marcos Valério XR, na manhã de 24 de abril de 2022. Obrigado por sua atenção.